Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. E hoje, quem vai nos trazer a mensagem é o irmão Marcílio. Ele é casado, tem um filho e 2 enteados. Ele mora num sítio em Minas Gerais. Deixou a vida na cidade e aceitou a vida no campo já tem 6 meses. É adventista há 25 anos, mas ele conta que o que ele tem experimentado com Deus nesses últimos meses morando no campo mudou toda a sua vida. É membro leigo da Igreja Adventista. Ele declara o amor que ele sente por nossa igreja e por isso ele respondeu ao chamado dizendo: eis-me aqui. Que Deus o abençoe, irmão Marcílio, que o use poderosamente e que nos abençoe a todos que ouviremos a mensagem. Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam nesse momento, e vamos dar uma continuidade a todo o estudo que nós estamos fazendo já faz algumas semanas. Quais foram as consequências da rejeição à mensagem que aconteceu em Minneapolis em 1888? Nós vimos que foram publicadas algumas páginas para negar a necessidade de um arrependimento denominacional, que aconteceu em 1888. Agora, outras 700 páginas vieram em 1971, com o livro Movimento Predestinado, do pastor Leroy Frum. Segundo esse autor, nenhuma publicação da nossa história jamais teve tal magnífico e apoio prévio à publicação. Ou seja, essa publicação ela aconteceu com o apoio da Associação Geral. Primeiro foram publicados 1.500 exemplares desse livro. Lembro, o nome do livro é Movimento Predestinado. E esses 1.500 exemplares foram distribuídos a líderes eclesiásticos ao redor do mundo. E se tornou a maior autoridade de 1888. Ou seja, o melhor e maior livro com autoridade para tratar o assunto da Conferência de Minneapolis. O Movimento Predestinado, ele representa o objetivo final da Associação Geral e da liderança responsável pela questão de 1888. Vamos ler o slide onde o autor do livro nos fala sobre a admoestação que ele teve do presidente da Associação Geral por ocasião da publicação desse livro. Daniels me admoestou a ser justo e fiel aos fatos, abrangente e imparcial no tratamento e apresentar o quadro integral de modo equilibrado, e a evitar qualquer tipo de tratamento superficial. Um quadro verdadeiro e digno de confiança era imperativo. A verdade, ele insistiu, nunca é honrada por ocultação ou defesa irrazoável. Mergulhe às profundezas. Registre fielmente.
E muitos outros líderes veteranos, eles instaram da mesma forma. O movimento predestinado é um extenso trabalho escrito pelo autor mais prestigiado e erudito da história da Igreja. Ele foi abençoado por Deus com muitos ricos talentos. Seus volumes monumentais sobre a história da nossa Igreja e a interpretação profética são condicionados e impressionantes na literatura adventista. Toda sua obra literária é de muito peso. Contudo, após a revisão de seu último livro, ou seja, O Movimento Predestinado, a história não se constitui tão digna de confiança. Isso foi o que falou a alguns dos seminaristas teólogos da Universidade de Andrews. Isso foi escrito em janeiro de 1972. Segundo estes teólogos de Andrews, há sérios problemas. Ele adota uma posição oposta a 1888 em relação ao livro de Daniels. O próprio pastor Daniels, que escreveu Cristo, Nossa Justiça, quem o havia comissionado, em seu livro, mostrou uma discordância do livro que até então foi publicado. O contraste é visto nos trechos seguintes. Vamos analisar? A Assembleia, que marcou época em Minneapolis, destaca-se como um pico de montanha, superando todas as assembleias em singularidade e importância. Foi uma reviravolta distinta. Introduziu uma nova época. 1888, portanto, veio assinalar o início de uma nova nota no tempo. 1888 não foi um ponto de derrota, mas um refluxo da maré para a vitória final. A batalha de 1888 foi duramente lutada e a vitória gratamente conquistada. Isso foi o que o pastor Frum escreveu em seu livro, na página 187. Vamos ver o que diz o pastor Daniels em seu livro Cristo, Justiça Nossa. A mensagem nunca foi recebida e nem proclamada. Nem teve livre curso como deveria ter sido, a fim de transmitir à Igreja as imensuráveis bênçãos que nela estavam envolvidas. Por trás da oposição, revela-se a ardilosa maquinação daquela mente mestra na iniquidade, o inimigo de toda justiça, para neutralizar a mensagem. Quão terrível devem ser os resultados de qualquer vitória dele em derrotá-la. Isso está no livro de Daniels, páginas 47, 53 e 54. Outro ponto. Ninguém teve acesso às provas coletadas pelo pastor Frum que ele descreveu nos seus livros. Em seu livro, ele atesta que a mensagem foi aceita. Mas até hoje, as provas não estão disponíveis para estudo. Ele escreve que foram propiciadas pelos verdadeiros participantes da Assembleia de Minneapolis de 1888. Relatos que foram mantidas sob confiança desde 1930. Declarações assinadas e escritas na primavera de 1930. Mas o interessante é que o leitor desse livro não tem permissão para analisar essas provas. Há um registro de 3 testemunhas oculares que estão em existência, não citados no livro do pastor. E essas testemunhas contradizem a tese que o pastor escreveu em seu livro. Assim, é-nos dito sobre a autoridade de testemunhas que ninguém nunca viu, que ninguém sabe quem é, que a mensagem de 1888 foi aceita pela liderança da Igreja, enquanto 3 testemunhas visíveis, conhecidas, dizem o oposto. Nós logo vamos citar essas testemunhas. Mas por que o autor não permite que essas testemunhas falem? Com uma exceção, nenhuma sentença é citada de qualquer entre todas as 64 referências, sejam testemunhas oculares ou de outra forma. Ou seja,
a razão requer que esses testemunhos sejam apresentados. Frum declara categoricamente em itálico a sua grafia: não houve rejeição de amplitude denominacional ou da liderança. E insistiram essas testemunhas. E aí nós somos deixados sem nenhuma sentença, nenhuma prova que apoie essa declaração. Nenhum tribunal do júri, queridos irmãos, em qualquer lugar do mundo, aceitaria uma alegação assim, sem evidência. O adventista do sétimo dia, nós deveríamos muito zelosamente exigirmos que tenhamos permissão para examinar esse material. Uma das cartas que faz referência sempre existiu nos arquivos depositários dos escritos de Ellen White. A carta de 5 páginas, escrita por M.C. Reynolds, está anexada a esse material. Só que a carta ela termina com essas sentenças. Vamos ver? Lamento por qualquer um na Assembleia de Minneapolis de 1888 que não reconhece que houve oposição da mensagem que o Senhor enviou a seu povo naquele tempo. Não é por demais tarde para arrepender-se e receber uma grande bênção. Também disponível há o Eyewitness Report de 1888, da Conferência Geral. Este é um relatório da testemunha ocular da Assembleia. Igualmente, nós temos uma outra linguagem, exatamente objetiva. O autor desse tratado, então um jovem, estava presente no encontro de 1888. E ele viu e ouviu muitas das várias coisas que foram feitas e ditas em oposição à mensagem então apresentada. Quando Cristo foi levantado como única esperança para a igreja, os adoradores enfrentaram uma coesa oposição de quase todos os pastores veteranos. Eles tentaram dar paradeiro a esse ensino pelos pastores Wagner e Jones. Desejavam que cessasse a discussão sobre o assunto. Vejam bem, já temos 2 testemunhas que se mostraram e que atestam que a mensagem não foi aceita. Um terceiro relato da testemunha ocular está também nos cofres dos depositários da irmã Ellen White, escrito por Alonso T. Jones. Vamos ver. Por todo o tempo, na comissão da Associação Geral e em outros, havia um antagonismo secreto levado adiante e que finalmente chegou ao auge na denominação e deu um espírito de contestação e aos homens a supremacia em Minneapolis. Nenhuma dessas declarações, queridos irmãos, achou lugar no livro que o pastor Leroy Frum publicou. Em vez disso, o leitor ele é constantemente levado a acreditar que existem provas. Provas essas invisíveis, mas que não são apresentadas. Mas aí nós temos também, queridos, uma testemunha inigualável. Frum, ele declara em 2 capítulos a ideia de que Ellen White se apresenta suprema na avaliação da Assembleia. Mas os seus escritos, em particular os de 1888, deveriam resolver de uma vez por todas essas questões da história. É isso que deve ser verdade. Mas em 11 páginas do seu livro, ele não apresenta uma só citação em que possa apoiar essa premissa. Ele fala que Ellen White deve ser a nossa autoridade suprema nessa Assembleia. Mas não há relatos em que ela realmente tenha sido ouvida. Há mais de 200 itens extraídos dos escritos de Ellen White, de 1888
a 1901, que ele afirma formar a espinha dorsal para a apresentação global do seu livro. Mas uma leitura cuidadosa desses títulos, ano após ano, produz uma surpresa. Em seu livro, essas indicações não têm ligação específica com as legendas dos artigos publicados, sendo tão somente um comentário do autor para ajustar-se à sua tese. Mais de 100 palavras ou frases fragmentadas e sentenças pelo meio foram deixadas de lado. Porções significativas e vitais, omitindo a informação contextual. Nesse sentido, ficou muito diverso o modo de interpretar, e isso anularia a teoria que Frum nos traz. Palavras e frases de seus sermões em Minneapolis são contornados e sufocados por interjeições do autor, deixando a mensagem de Ellen White indistinta. O que acontece? As mensagens, elas não ficaram claras, nem expostas de maneira que fique evidente o seu entendimento. Das centenas de valiosos documentos que diz terem sido obtidos de uma carta de preciosos colaboradores, nenhum é empregado para apoiar a tese. E olha, queridos, o livro tem 700 páginas. Mesmo que as provas tivessem sido tornadas disponíveis, o que não ocorre, citar a opinião de irmãos que dizem que a mensagem foi aceita não evidencia que ela realmente havia sido aceita. Um século depois nos indica que a chuva serôdia não foi aceita. E a despeito de todas as reivindicações que tenha sido feita. Mas o pastor Frum e outros autores citados colocam observadores não inspirados a contradizer o testemunho inspirado de alguém que exerceu o dom da profecia. Depois de mais de 100 anos, ainda estamos aqui. Os autores colocam que a mensagem foi aceita e colocam à prova os escritos da pena inspirada. Mesmo 1 milhão de testemunhos em favor da aceitação não pode negar um só testemunho de uma profetisa do Senhor. Ele diz aqui que o Espírito Santo ele não pôde levar a cabo a obra que ele começou porque a membresia não estava preparada. Lançou-se sobre o corpo da igreja a responsabilidade de não estar preparado para receber a ordem, a ordem e a obra que o Espírito Santo estava disposto a fazer. O Ellen White nos diz que o que resta agora é o ingresso do seu povo na provisão plena para uma conclusão da grande comissão. De fato, o que falta agora é uma aceitação da mensagem pela liderança, pois foi a causa da rejeição que não permitiu que o alto clamor acontecesse. Ellen White representou a causa inicial do grande atraso. Frum escreve que Ellen White regozijou-se com a aceitação da mensagem de 1888 e que os anos da década seguinte foram marcados por uma sucessão de poderosos reavivamentos e tremendas conquistas. Vamos olhar de maneira interessante para o que o pastor Frum escreveu. Agora, o registro da liderança espiritual, ou seja, de Olsen, é claro e leal. Parecia sentir-se um peso espiritual da questão em evidência e ofereceu tranquila, mas eficaz liderança para a sua solução. Os anos da administração Olsen viram um reavivamento e reforma reais, ocasião de despertamento e da autossatisfação da Laodiceia, mediante a crescente aceitação da mensagem de justificação pela fé. Assim, não pode dizer com qualquer demonstração de justiça,
ser dito que Olsen pessoalmente rejeitou ou reduziu a importância da mensagem de justificação pela fé, ou conduziu ou ajudou e se comprometeu com a direção de tal mensagem. Olsen claramente não rejeitou a mensagem. Isso foi o que Fromm escreveu em seu livro. Mas Fromm não oferece evidência de que Ellen White tem apoiado essa declaração. O leitor ele presume que essas declarações foram inspiradas, mas essas evidências estão ausentes no livro do pastor Fromm. Isso é algo que todos os eruditos que apoiaram o livro Movimento Predestinado, eles não conseguiram captar, eles não perceberam. Vamos ver a opinião exata de Ellen White sobre o assunto. Vamos ler o slide. Lamento muito pelo irmão Olsen. Ele não tem agido segundo a luz dada. O caso é misterioso. Não obstante, a luz que foi colocada perante ele por todos esses anos com respeito a essa questão tem se aventurado em um rumo diretamente contrário à luz que o Senhor tem dado a ele. Tudo isso confunde o seu discernimento espiritual e o situa com relação ao interesse geral e integral e ao progresso salutar da obra, como uma sentinela infiel. Ele está seguindo um curso que é prejudicial ao seu discernimento espiritual e está conduzindo outras mentes a verem as questões numa luz pervertida. Tem oferecido inegáveis evidências de que não leva em consideração os testemunhos que o Senhor tem julgado conveniente ao seu povo, como dignos de respeito ou como de peso suficiente para influenciar o seu curso de ação. Essa foi uma carta que a irmã White escreveu no dia 27 de agosto de 1896. Outra contradição de Fromm a ela é alarmante, especialmente em vista do apoio oficial que o seu livro desfruta. O texto de Ellen White é muito claro. Vamos ver? Eu estou angustiada além de quaisquer palavras que minha pena possa registrar. Inegavelmente, o pastor Olsen tem agido como fez Arão, com respeito àqueles homens que se têm oposto à obra de Deus desde o encontro de Minneapolis. Eles não se arrependeram de seu curso de ação ao resistirem à luz e à evidência. A doença no coração da obra envenena o sangue e assim a enfermidade é comunicada às corporações que eles, da liderança, visitam. Ellen White, ela escreveu essas palavras sobre o pastor Olsen, mas ela não agiu sem a consciência do pastor. Alguns anos antes, ela escreveu uma carta para ele, dizendo: eu tenho comunicações que foram escritas por 1 ou 2 anos, mas tenho sentido que por vossa causa elas deveriam ser retidas até que alguém postasse ao seu lado, alguém que pudesse distinguir claramente os princípios bíblicos e que com agudo discernimento pudesse separar as imaginações humanas estranhamente pervertidas que têm estado operando anos após anos a partir das coisas divinas. Em outra carta, eu vou ler para os irmãos, ela fala assim: irmão Olsen, tu falas de meu retorno à América. Porém, 3 anos eu permaneci em Battle Creek como testemunha pela verdade. Esses anos são de 1888 a 1891. Aqueles que então recusavam a receber o testemunho que me era dado por Deus destinado a eles e rejeitaram as evidências que acompanhavam esses testemunhos, não se beneficiariam caso eu retornasse. Agora acompanhe comigo a leitura do próximo slide. Em grande medida, a Associação Geral
perdeu o seu caráter sagrado, porque alguns a ela ligados não mudaram os seus sentimentos em qualquer particular desde que a Assembleia realizada em Minneapolis. Foi-me mostrado que pessoas em geral não sabem o que o coração da obra está se enfermando e se corrompendo em Battle Creek. Mais tarde, ela escreveu ao pastor Evans, declarando que o seu único pesar era que havia confiado comunicações vitais ao presidente Olsen, em lugar de enviar os testemunhos diretamente ao campo, para que as próprias pessoas soubessem o que estava acontecendo em Battle Creek. O pastor Olsen havia rejeitado o depósito que lhe fora entregue, segundo uma cópia autografada da carta nos arquivos de Ellen White. Essa carta é a carta número 51, de 1897. Meus queridos, Ellen White deixou vários registros dizendo que a mensagem não foi aceita. Nós não ganhamos nada em criticar o trabalho do pastor Frum, mas nós podemos todos aprender uma lição de contrição. Multidões de cristãos em igrejas depositam uma devida confiança nos julgamentos pré-concebidos que são apoiados pelos seus líderes como sendo totalmente verdade. E como podemos nós, adventistas do sétimo dia, ajudar essas pessoas em outras denominações, em outras igrejas, a menos que nós próprios sejamos fiéis à verdade, mesmo que a custo de muito sacrifício e reputação pessoal. Agora vamos avaliar as consequências que essas publicações tiveram a partir do ano de 1972. Em 1972, o pastor Frum desafiou alguns pastores da liderança que insistiam que a mensagem de 1888 foi rejeitada. A sua exigência foi abertamente reconhecida como dirigida aos autores do Seminário de Estudos da Universidade de Andrews. E essa carta aconteceu por escrito no ano de 1972, logo em janeiro. Reza como segue, acompanha comigo o slide, queridos. Uma confissão explícita é devida à igreja hoje por promotores de uma acusação desconcertante. Primeiro de tudo, contra os nomes da liderança pós-1888, agora todos adormecidos. Ademais, é igualmente devida àqueles na igreja que hoje têm sido perturbados e desorientados por tal alegação. Por fim, então, realmente constitui um descrédito aos mortos. Esta é uma questão bastante séria. Aqueles pastores, eles ficaram na obrigação de responder à exigência oficial dos eruditos adventistas, especialmente quando foram endossados pela Associação Geral. Nós vimos que o livro Movimento Predestinado, escrito pelo pastor Leroy Frum, teve um endosso da Associação Geral. E que após a análise de alguns teólogos da Universidade de Andrews, passou-se então o pastor Frum a pedir uma retificação, uma confissão desses pastores que analisaram seus escritos. Então, no fim de 1972, esses pastores eles prepararam uma dissertação. O título em inglês é An Explicit Confession, ou seja, uma confissão explícita devida à igreja. Nesse artigo, eles reiteraram os fatos da nossa história, que constituem um chamado de clarim ao arrependimento corporativo e denominacional. As cópias desse artigo foram pessoalmente entregues aos oficiais da Associação Geral, que instaram para que não fossem publicadas. Então eles convocaram uma audiência para considerar a evidência. Essas reuniões tiveram lugar no período de vários anos. Os oficiais, eles consideraram todas as evidências escritas no artigo da confissão explícita, mas eles pediram para que não fosse publicada.
E logo depois deles suprimirem esse artigo, Confissões Explícitas, eles republicaram o livro Movimento Predestinado sem nenhuma alteração em toda a sua tese básica. Os concílios de 1973 e 1974, eles apelaram por um reavivamento, por uma reforma, arrependimento. Havia zelo e solenidade nas ações administrativas, mas zelo e ação administrativa podem, de fato, queridos, efetuar uma reconciliação com Cristo? Houve uma falsa interpretação da nossa história que anulava esses apelos. O problema parece menor, mas ele é significativo. Vamos ver o apelo de 1973. Nos 4 anos seguintes, que seguiram a histórica Assembleia da Associação Geral de Minneapolis, a nova e insistente ênfase sobre justificação pela fé havia despertado a igreja de tal modo que Ellen White pôde dizer que o alto clamor havia começado. Queridos, não é questão de semântica, não é questão de interpretação. Ellen White nunca disse que a mensagem de 1888 despertou a Igreja Adventista. Ela disse o oposto. Ela disse que Satanás teve êxito em desviar o nosso povo em grande escala de receber o poder do Espírito Santo. E isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234 e 235. Não foi permitido que a mensagem despertasse a igreja. O problema mais sério é a falta de identificar corretamente o que foi o alto clamor. Nós mencionamos isso não para achar falta nos esforços sinceros, mas porque é muito tarde para que nós suportemos um erro novamente. A aceitação da mensagem de justificação pela fé é o alto clamor. A aceitação da mensagem é a chuva serôdia. Leia comigo o slide. Isso é evidente na declaração de Ellen White citada no apelo. O alto clamor da terceira mensagem angélica já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Este é o começo da luz do anjo cuja glória encherá a terra inteira. Está na Review and Herald de 22 de novembro de 92. Vamos analisar. Sendo o início do alto clamor o despertamento da igreja, o fato desse alto clamor ter acabado é muito ruim. Porque o Espírito Santo ele tem permissão de operar, como supõe que ele havia tido nos anos da década de 1890. Então, o Espírito Santo ele começa a fazer a operação e ele se afasta, ele se cansa, abandona o reavivamento. Por que deveria uma igreja desperta falhar em dar a mensagem do alto clamor e terminar a comissão do Senhor? Outro ponto é, se sendo o alto clamor fielmente a própria mensagem de 1888, nós temos esperança de recuperar e proclamar a mensagem. O poder do Espírito Santo ele é manifesto na verdade do Evangelho. Os concílios de 1974 e 1973 nada fizeram para recuperar ou promulgar a mensagem de 1888. Antes, eles asseguraram a infusão de um reformismo calvinista na igreja. A mensagem de 1888, queridos irmãos, nunca foi livre e claramente proclamada para a igreja a nível mundial, como um pleno apoio da Associação Geral. Agora, na conferência de 1976, certos teólogos dominaram as discussões e exigiram o apoio para os seus pontos de vista reformistas, opiniões calvinistas de justificação pela fé. Eles alegavam que
os pontos de vista eram um verdadeiro reavivamento da mensagem de 1888, quando de fato era a negação de cada elemento básico dessa preciosa mensagem. A ignorância dos certos pontos essenciais da mensagem de 1888, somada à antipatia gerada pelo legalismo, pelo perfeccionismo, criaram um vácuo a que se precipitaram essas ideias reformacionistas. O tempo demonstrou a incompatibilidade desses pontos em vista com a purificação do santuário. Ou seja, a purificação do santuário, ela precisa acontecer a partir de uma atitude da nossa vida, de uma iniciativa de, primeiramente, aceitar a mensagem com humildade e permitir que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Se a Associação Geral e as nossas casas publicadoras tivessem apreciado o conteúdo singular da mensagem de 1888 por si, como ele fielmente é, e a tivesse publicado e sustentado, essas opiniões reformistas nunca haviam sido enraizadas na Igreja. Nem na América do Norte, nem na Europa, nem na Ásia, nem em qualquer outro lugar do globo onde nós temos essa presença adventista. A leitura equivocada da história de 1888 resultou na repetição daquela história com consequências só que ainda mais sérias. Podemos documentar a perda de centenas de pastores e ninguém sabe quantos outros leigos jovens. Porque uma mensagem que não tem poder, ela não é capaz de fazer com que os seus ouvintes, que o coração fiel, crie raízes na igreja, que crie raízes na mensagem. E não é capaz de fazer com que as vidas sejam transformadas. Há uma raiz a partir da qual esses pontos de vista calvinistas de justificação pela fé podem ser identificados. A insistência da Associação Geral e dos depositários dos escritos de Ellen White por décadas de que a mensagem de 1888 foi somente uma renovada ênfase das opiniões protestantes. Se a mensagem de 1888 é uma ênfase das opiniões protestantes, por que os protestantes, por ocasião da reforma religiosa, não efetuaram o grande clamor? Não efetuaram a pregação do Evangelho com poder e com glória? Os nossos teólogos das décadas de 1970, eles estavam somente edificando sobre um fundamento lançado sobre eles na década de 1920. O irmão Odair, se não me engano, na palestra 6, ele explanou muito sobre esse assunto. Eu recomendo que assistam novamente. Mas, contudo, em 1884, uma publicação deveria tratar sobre 1888, que seria a biografia de Ellen White, escrita pelo seu neto, Arthur White. A biografia se chama Anos Solitários. Ele edificou uma confiança no espírito de profecia a nível mundial por toda a igreja. E ele desfruta de uma distinta e exclusiva autoridade nos mais destacados escritos em relação à preservação dos escritos da nossa profetisa. Ele é respeitado em todo o mundo e nós devemos a ele a nossa gratidão. Mas em 3 capítulos do seu livro, ele discute a história de 1888. Vamos notar brevemente uns poucos pontos dessa citação em seus livros. As informações concernentes ao que teve lugar em Minneapolis têm vindo maiormente de documentos de Ellen White e de declarações de memória de alguns poucos que estiveram presentes. O nosso dilema como povo deriva de uma falha em dar o devido peso à perspectiva inspirada comunicada mediante o ministério dela e um apego despropositado às opiniões inspiradas de outros. Nenhum voto foi tomado quanto às questões teólogas debatidas.
Assim, a declaração frequentemente repetida implica que em nenhum momento uma rejeição responsável teve lugar. Como fizemos notar, tais votos foram tomados pelo levantar da mão. Mas Ellen White não permitiu que esse voto constasse em ata, porque a partir do momento que a rejeição fosse constada em ata e o voto fosse levado e documentado, isso tornaria uma doutrina na nossa igreja. E Ellen White lutou veementemente para que esse voto não fosse documentado. Leia comigo. A concepção de que a Associação Geral, e assim denominação, rejeitou a mensagem de justificação pela fé em 1888 é sem fundamento e não foi projetada até 40 anos após a Assembleia de Minneapolis e 13 anos após a morte de Ellen White. Registros contemporâneos não concedem nenhuma sugestão de rejeição denominacional. Não há declaração de Ellen White, em parte alguma, que diga que assim foi. O conceito de tal rejeição tem sido apresentado por indivíduos, nenhum dos quais esteve presente em Minneapolis, e em face do testemunho de homens irresponsáveis que ali estiveram. Mas a evidência objetiva indica o contrário. Há vários textos de Ellen White reiterando a não aceitação da mensagem. Nós expusemos aqui declarações de 3 testemunhas presentes que atestam a não aceitação da mensagem. Enquanto no livro Movimento Predestinado são listadas 63 testemunhas. Nenhuma dessas testemunhas são identificadas. São testemunhas invisíveis. A evidência objetiva indica que a questão real é a aceitação ou a rejeição à chuva serôdia e do alto clamor. Não é a doutrina protestante que os rejeitadores de 1888 professam crer. A própria Ellen White, em Minneapolis, declarou que a mensagem estava sendo rejeitada. E eles vieram, ou seja, os ministros vieram a esta assembleia para descartar a luz. Oposição é a ordem do dia. Isso Ellen White escreveu na carta B21 de 1888. Também um boletim de 1893 declara que confessavam que a mensagem havia sido rejeitada e ainda estava sendo alvo de rejeição pela liderança da igreja, com responsabilidade da igreja. Isso 4 anos depois. Ninguém ergueu a voz na Assembleia de 1893 para protestar que a mensagem havia sido aceita ou que estava sendo aceita. O boletim de 1901 também contém declarações semelhantes. Ou seja, não há registro de que a mensagem foi plenamente compreendida e plenamente aceita. E Ellen White foi enfática nisso. E ela relata, queridos irmãos, que isso tomou tanto esforço dela, causou tanta tristeza em seu coração. E porque ela estava sozinha em 1888, ela relata que não houve ali um homem que se colocasse ombro a ombro com ela para que a mensagem trazida pelo Senhor fosse aceita naquele momento. Mas isso não é tudo. A última edição do livro Testemunhos para Ministros traz um adendo que não constava na edição original. Um prefácio histórico e notas de apêndice para ajudar o leitor a evitar a clara convicção e para compreender os textos da Ellen White. Queridos, o Espírito Santo ele é perfeitamente capaz de nos ajudar a compreender todos os escritos sagrados, sejam da Bíblia, seja do Espírito de Profecia. Mas no livro Testemunho para Ministros há um adendo e há uma nota, onde ele ajuda o leitor a compreender o que realmente aconteceu. Estas notas ajudarão o leitor a assimilar
corretamente a intenção da autora nas mensagens aqui apresentadas. Como isso funciona, vai ser mostrado agora. Vamos lá. Na página 468, ocorre essa declaração de 1890. É moda apartar-se de Cristo. Com muitos o clamor do coração tem sido: não queremos esse homem governando sobre nós. A justificação pela fé do Filho de Deus tem sido rebaixada, criticada, ridicularizada e rejeitada. Aí vamos ver a nota do apêndice. Adverte o leitor a ser cuidadoso. Aparentemente não deve crer prontamente no que diz o texto. Conquanto alguns tomam a atitude aqui mencionada, há muitos que percebem e recebem a mensagem e obtiveram uma grande bênção em sua experiência pessoal. Isso contradiz o texto. A membresia ela tem o direito de esperar integridade literária, pois podem perceber a evidência contraditória por si mesmo no contexto integral das palavras de Ellen White. Vamos mais um slide. A outra negação de uma declaração objetiva de Ellen White sobre a história de 1888, e isso aconteceu no dia 16 de março de 1890. Ela declarou: Cristo tem uma bênção para nós. Ele a teve em Minneapolis e a tinha para nós no tempo da Assembleia da Associação Geral, mas não houve recepção. Essa declaração ela é posta no release 253, que nós vimos na palestra anterior, mas uma nota de rodapé contradiz. Olha o que diz a nota. A linguagem dessa sentença é claramente falha, pois isoladamente ela está em desarmonia com o que se segue e outras de suas declarações relativas à Assembleia da Associação Geral de 1889. Não obstante, o documento inteiro traz um contexto que apoia essa declaração tal como reza. Apoia essa declaração com muita firmeza. O contexto indica que sua linguagem não pode ser falha. Sempre que alguns aceitaram, foram poucos de menor influência, enquanto que outros que rejeitaram foram muitos de outra influência. E a questão não termina aí. Em 1980, o livro Mensagens Escolhidas, o volume 3, foi publicado com um capítulo com 33 páginas sobre a Assembleia Geral de Minneapolis. 7 páginas são adicionados pelos editores, pelos publicadores do livro, como um pano de fundo histórico. Testemunhos mais fortes de reprovação de Ellen White da descrença de 1888 aconteceram até 8 anos após Minneapolis. A clara referência de Ellen White a um voto negativo tomado em Minneapolis foi suprimido do documento, que forma o corpo principal do capítulo desse livro. Novamente, nós somos lembrados de que precisamos todos procurar a direção do Senhor, porque a busca da verdade ela é vital. O arrependimento é uma obrigação que pesa sobre todos nós. Nós não devemos indagar: eles não receberam, mas nós devemos indagar: eu recebi essa mensagem? Sou eu, Senhor? Ellen White foi firme, queridos irmãos. Sem qualquer auxílio humano, que seja da natureza que fosse, ela encontrou seu caminho sem erro através das armadilhas teológicas inerentes até a essa difícil controvérsia. Sua coragem em permanecer contra quase todos os pastores veteranos numa assembleia da Associação Geral foi fantástica. Os seus sermões de improviso foram anotados de forma taquigráfica e transcritos para nós hoje. Ela pregou 10 sermões sem nota em meio ao calor emocional daquela batalha teológica, com toda a palavra registrada, além de escrever centenas de cartas existentes e tópicos diários, permanecendo eloquentes até hoje. Não tem como parafrasear os seus escritos. Não tem como ter uma dúbia interpretação.
A palavra do Senhor, ela veio clara, distinta e pura, e assim tem que ser aceita por nós. Nós temos um teste diante de nós. Um teste que está bem adiante e que deve fazer com que os nossos corações tremam. Como explicar os esforços oficiais para contradizer o que a pena inspirada de Ellen White tem dito até agora? Poderíamos dizer que o inimigo das trevas ele tem um certo interesse de que essa mensagem não seja aceita, de que a verdade significativa não seja compreendida. Saber o que realmente aconteceu, entender a mensagem, muda o nosso relacionamento com Cristo. Saber e compreender o que aconteceu em Minneapolis e aceitar essa mensagem muda o meu relacionamento com o meu irmão. Aceitar e compreender essa mensagem vai trazer uma nova ênfase, vai trazer um novo sentido à nossa vida religiosa, vai trazer um novo poder à nossa espiritualidade, fé honesta e humildade. A hora é tardia, mas graças a Deus não é demasiado tarde para que nós demonstramos um espírito de humildade e de fidelidade, queridos irmãos. Tem-nos sido dito que o universo não caído está nos observando. Tem-nos sido dito que nós somos espetáculos para o mundo. A honra do próprio Senhor está em jogo. Nós sabemos que um dia vai haver um povo em cuja boca não houve engano. E considerar a justificação pela fé meramente como uma doutrina protestante é perder o rumo. Contudo, essa tem sido a metodologia que tem sido aplicada a nós nas últimas décadas e que tem, muitas vezes e em grande parte, atrasado o nosso progresso espiritual. Um exemplo de cegueira espiritual é citada numa carta do pastor Spalding, no volume 2. Observem como a posição contradiz o cerne da mensagem. Arthur White diz, na sua biografia dela, que a justificação pela fé, a verdade fundamental da salvação mediante Cristo, é a mais difícil de todas as verdades a manter na experiência do cristão. É fácil em profissão, mas inalcançável em aplicação. Queridos, quem compreendeu a mensagem de 1888 jamais expressaria um pensamento que contradiz as palavras do Senhor. Veja o que o Senhor Deus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se a declaração de Spalding é verdadeira em qualquer medida, nós defrontamos com um problema terrível. A mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Assim nos declarou a profeta. Agora, se a mensagem que o Senhor nos deu é inalcançável, o que espera o Senhor de nós? O que será de nós? Assim, sendo, nós temos a solene tarefa de proclamar ao mundo a mais difícil das verdades e a mais inalcançável em aplicação. Isso não são boas novas, são péssimas notícias. Contudo, queridos irmãos, a mensagem do terceiro anjo é, primeiro, antes de tudo, o Evangelho eterno. Ela é, antes de tudo, as boas novas e é o poder de Deus para a salvação. É essa distorcida compreensão de 1888 que nos torna um moderno antigo Israel. A história da nossa igreja é parte do registro sagrado da batalha entre a verdade e o erro. Os acontecimentos do último século começam a filtrar-se em toda a igreja mundial.
A pergunta é: aceitaremos a nossa história ou apedrejaremos Estevão? Porque a história do antigo Israel, a história das suas rejeições, das suas apostasias, a história do seu pecado, é a minha história. É tão difícil falar isso para os irmãos, como é difícil de reconhecer que muitas vezes nós também erramos, nos afastamos e negligenciamos a mensagem do Senhor. Mas essa é a minha história. A história da nossa denominação, a história da nossa igreja é a minha história e é a sua história. Nós vamos repeti-la? Não. O convite é para aceitarmos e negligenciarmos a mensagem que o Senhor nos deu. Está nos custando, queridos, mais de 1 século de atraso na obra do Senhor. Negligenciar essa mensagem está nos custando uma vida de pecado, miséria e penúria. Nós vimos as primícias da rejeição em 1888, na crise panteística do Alfa, no início dos anos de 1900. E agora nós temos na nossa frente o Ômega. Leia comigo. O Alfa foi recebido mesmo por homens que tinham longa experiência na verdade, aqueles que julgavam firmes na fé. O Ômega se seguirá e será recebido por aqueles que não estão dispostos a dar a atenção à advertência que Deus tem nos dado. É-nos dito, queridos, que nos dias do Alfa a verdade seria descartada. Livros de uma nova ordem teológica seriam escritos. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido na igreja. O sábado seria considerado de maneira leviana. Os dirigentes admitiriam que a virtude é melhor que o vício, mas colocariam a sua dependência sobre o poder humano. Nós vemos essas palavras cumpridas hoje. Se o Senhor, querido, não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Ele nos diz: porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os vossos caminhos não são tão altos quanto os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos, o Senhor quer nos levar a uma nova experiência religiosa. O início da chuva serôdia e do alto clamor tratou-se de um claro entendimento do Evangelho. Uma mensagem real em si mesma, algo que todo crente, não importa o quão humilde, a sua escolaridade, não importa o seu status, a sua posição social, qualquer crente humilde e sincero pode pregar essa mensagem, empregar essa mensagem eficientemente, pode compreender e aplicar essa mensagem na sua vida. Ligada a essa mensagem está a expiação final. Queridos, nós precisamos ter em mente que nós vivemos no grande e terrível dia da expiação. Enquanto o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo e algum do arraial pecasse, o que aconteceria? Vamos pesquisar no livro de Levítico. Ele seria eliminado do povo de Deus. Querido irmão, o nosso sumo sacerdote está hoje no lugar santíssimo, intercedendo por nós junto ao Pai. E quando o nosso sumo sacerdote está no lugar santíssimo, o que acontece? Qual é a instrução a seguirmos? Afligir o nosso coração, confessar os nossos pecados, sermos humildes. Estamos vivendo no grande, terrível e solene dia da expiação, queridos irmãos. A mensagem não é apenas para preparar um povo para a morte do eu, mas é para preparar um povo para a trasladação.
O poder está na mensagem propriamente dita e objetiva. Bilhões de dólares, assim como é explicado, dito na nossa vinheta de abertura, milhões de dólares podem ser gastos com recursos eletrônicos, gráficos, iluminação, que poderiam iluminar a Terra inteira. Podem ser distribuídos livros de todos os modos, até que a luz do terceiro anjo, cuja a glória encherá toda a terra, seja apreciada humildemente e recebida em todo o coração. Podemos gastar bilhões de dólares, empregar todos os esforços, mas se a luz do anjo não encher a terra e não transformar o nosso coração, nós lograremos. Leia comigo. Todos nos uniremos nessa mensagem, na unidade de nossa fé e em nosso conhecimento do Filho de Deus. Tornamos-nos pessoas maduras, alcançando a plena estatura de Cristo. Então não mais seremos crianças, levadas pelas ondas sopradas por todo o vento de ensino que homens enganadores que conduzem os outros ao erro com manobras de sua criação. Em vez disso, por falar a verdade num espírito de amor, devemos crescer de toda a maneira a Cristo, que é a cabeça. Sob seu controle, todas as partes diferentes do corpo se ajustam e o corpo inteiro é mantido sob toda a junta que está provido. Assim, quando cada parte separada funciona como deveria, o corpo inteiro cresce e se edifica mediante a mensagem do amor. Isso está lá no livro de Efésios. Enquanto isso, anjos bons seguram os terríveis ventos de contenda, até que em breve serão soltos. Estão empenhando a força para impedir a ruína que se avizinha, expressa no abuso das drogas, no alcoolismo, na imoralidade sexual, na infidelidade, na criminalidade, no materialismo idólatra, na falta de domínio do apetite, na corrupção e terríveis pestilências. O mais importante no mundo é a mensagem daquele anjo que sela os servos de Deus para a preparação para a vinda de Cristo. O pouco tempo de paz e prosperidade que dispomos é emprestado, queridos. É apenas para finalizar a sua obra. É a estabilidade mundial que depende da fidelidade do povo de Deus à verdade. A sua mensagem, a fidelidade do povo à sua missão. Algo inédito deve acontecer no tempo do fim. Milênios de derrota devem ser revertidos. Esta é a única maneira pela qual a purificação do santuário pode ser completa. Daniel ali declara que isso será feito. O Senhor purificará a sua igreja para que esta possa dar a última mensagem ao mundo. A última mensagem que vai iluminar a terra. A obra de Deus pode ser acabada num tempo incrivelmente curto, mas requererá um arrependimento de séculos, uma compreensão da verdade pela qual em nossa inimaginada prosperidade e êxito não temos sentido fome e nem sede. Requererá uma correção da nossa confusão teológica, requererá, queridos irmãos, um humilhar de corações, requererá o abandono de políticas mundanas, de estratégias ilícitas, a aceitação da mensagem da justificação pela fé, tal qual ela é, vai produzir uma verdadeira e duradoura unidade e harmonia entre os crentes. A multidiscordância vai se esvair. Toda espécie de legalismo vai morrer entre os crentes. O fanatismo vai ser desacreditado, por si mesmo ele vai desaparecer. A última experiência da igreja é como a que Jesus atravessou no Getsemane. Somente os que são seus de fato estarão dispostos a passar pelo Getsemane.
No entanto, Cristo, ele colocou a honra de seu trono sobre a certeza de que aqueles que o quiserem, o farão. Cristo, meus queridos, ele abandonou o céu sem nenhuma garantia de que ele ia voltar, a fim de que o pecado pudesse ser exterminado e a fim de que a morte fosse erradicada no universo. Nós estamos vivendo a nossa vida religiosa, nós estamos vivendo a nossa vida cristã, não é pelas ruas de ouro, não é pela vida do porvir. Isso vai ser apenas uma consequência. Nós devemos viver a nossa experiência religiosa, devemos viver como pessoas que um dia estarão à frente de um Deus puro e santo, unicamente pelo caráter do nosso Deus, pela honra de um Deus que não pode mentir, que um dia foi manchada por uma acusação do inimigo. Devemos nos preocupar com a honra do nosso Pai. A verdadeira mensagem, a verdadeira fé nele não se centraliza em recebermos uma recompensa. Não deve ser pelo céu, nem pelas ruas de ouro, mas pela honra de um Deus justo. A 7ª igreja, queridos, ela está em cena, não vai haver outra igreja. O Senhor Deus não levantará outro povo. E quando o seu povo alegremente aceitar toda a verdade que ele tem para elas, cumprirão o mesmo papel que Cristo cumpriu quando esteve sobre a terra. Esse curto período de 3 anos foi tão longo quanto o mundo podia suportar a sua presença. Quando o poder de Satanás for quebrantado entre o povo de Deus, o mundo também, incrédulo, não vai ser capaz de suportar a presença do seu povo. Olha quão belo é isso. Cristo poderia ter passado mais 10 anos de ministério, mas o mundo pecaminoso não aceitava a presença de uma pessoa pura, de uma pessoa irrepreensível. Agora, quando o poder do pecado for extirpado das nossas vidas, o poder de Satanás for quebrantado diante do povo de Deus, o mundo incrédulo também não será capaz de suportar a presença desse povo. O Dr. Frum, ele escreveu aos presentes autores no dia 4 de dezembro de 1964, antes da 2ª publicação do Movimento Predestinado, que os autores fizessem uma retratação pública, um pedido de perdão em relação à posição que eles haviam tomado no artigo em que eles publicaram. Foi requerido assim, vamos ler na íntegra. Um repúdio público e publicado de certas conclusões suas promovidas, ou seja, de que a liderança da Igreja de 1888 rejeitou o começo da chuva serôdia e do alto clamor, não levará muito para que a história plena e documentada do evento de 1888 será sem dúvida posta em forma impressa. A menos que modifiquem a sua posição, poderão achar-se numa posição nada invejável. O contraste será assinalado. E aí depois, em 16 de abril de 1965, ele escreveu adicionalmente: ao meu ver, deveriam agir primeiro e sem muita demora. Sua argumentação apresenta-se num polegar ferido, declaradamente solitário, em conflito com um veredito virtualmente unânime de nossos eruditos. Tem muita temeridade em contradizer as descobertas desse grupo inteiro de homens. Não sinto qualquer obrigação de compartilhar-lhes qualquer evidência adicional. Ele dizendo que não ia colocar à disposição as evidências, as provas e os testemunhos que ele colocou em seu livro. A infeliz militância me faz pensar na situação de Elias. Ele discordava agudamente dos historiadores e experts em Israel a respeito da situação. Ele estava certo, pensava, e todo mundo estava errado. Ele somente foi perseguido e amaldiçoado por causa das suas alegações e conclusões.
Elias, assim na verdade, difamou e vilipendiou o povo de Israel e ofereceu um relatório desorientador e negro. Ele apresentou uma testemunha inverídica, lançando aspersão sobre Israel e sobre a sua liderança. Devem retratar-se e recuar. Ele diz aqui que a posição dos pastores que escreveram um artigo que analisou as evidências que ele diz ter colocado no seu livro é a postura semelhante de Elias, que Elias vilipendiou e amaldiçoou as alegações que ele foi perseguido pelos seus líderes. Quais líderes? Acabe e Jezabel, que levou o povo inteiro à profanação, ao paganismo, à idolatria, a cultos pagãos e até sacrifícios humanos. Ele dizia trazer consigo a autoridade da associação em geral, como de fato ele apresentou o endosso no livro. E a resposta dos autores foi dada para ele no dia 10 de maio de 1965. Retratar-nos à base do temor sem evidência inspirada seria dificilmente a coisa certa a fazer. O Senhor nunca pediu que homem algum fizesse tal coisa. De fato, um homem pode muito bem arruinar a sua alma por submeter-se à pressão e ao temor e ansiedade, e retratar-se covardemente, sem evidência do que tem sido mantido em boa consciência. Ou seja, não há do que se retratar quando a consciência e os fatos mostram o embasamento de tal atitude. O Senhor, Ele não pede para que ninguém se arrependa do bem, e sim que se arrependa do mal. No dia 10 de novembro, o mesmo autor escreveu ao pastor Frum, vamos ler comigo. Tenho repetido minha disposição de retratar-me se o irmão deixar-me examinar a evidência clara do espírito de profecia. Tem categoricamente recusado permitir-me ver tal evidência. Parece estranho a mim e a outros que eu deva requerer que eu me retrate, enquanto ao mesmo tempo nega-me a evidência que, segundo diz possuir em seu material publicado. Minha oração é de que, como resultado final dessa questão, o nome de Deus seja honrado. O livro Movimento Predestinado, queridos irmãos, apareceu impresso sem a evidência documental, que estava completamente ausente. Esses documentos foram todos colocados na mão do Dr. Frum no dia 21 de fevereiro de 65, antes que ele publicasse o seu livro, com um recibo reconhecendo o recebimento. Foram também colocados à disposição na liderança da associação da igreja até então, antes que eles se republicassem. E um presidente da associação geral retirou seu endosso da edição revisada. Ellen White escreveu isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Erguer-se em defesa da verdade e justiça quando a maioria abandona. Lutar pela verdade quando os campeões são poucos. Este é o nosso teste. Somos chamados, irmão, a nos posicionarmos ao lado da verdade. E ela escreve assim: estou sendo instruída a falar-me claramente. Enfrentai-o. Na visão que Ellen White teve, o navio estava rumo a um iceberg. E o iceberg de heresias, que iria levar o povo à apostasia, era enorme. E ela ouviu o seu anjo dizer em grande voz: não desvie, enfrentai-o. Este é o convite, é o chamado que fica para nós. Enfrentarmos. Estou sendo instruída claramente a enfrentar. É a palavra dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança.
mas não deve ser enfrentado retirando as nossas forças operantes do campo a fim de examinar doutrina e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Live and Temple, onde falava sobre a apostasia, Alfa, acha-se apresentado o alfa das heresias. A seguir-se virá o ômega, e ela será recebida por aqueles que não têm um coração sincero e lhe dado a advertência por Deus. E ela fala que ela estremeceu quando viu as consequências da não aceitação. Então, queridos irmãos, não vos enganeis. Muitos afastarão da fé dando ouvido a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Nós temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza ainda mais assustadora. Mensagens Escolhidas, página 197. Queridos irmãos, devemos estudar a palavra de Deus como jamais estudamos. Devemos nos debruçar sobre os escritos da profetisa como jamais nos debruçamos. E o convite é: venha, vamos nos posicionar, aceitar com humildade, com um coração contrito, a mensagem que o Senhor tem para nós. O Senhor Deus, Ele espera um posicionamento meu e seu. Ele está fazendo a chamada. E nesse momento Ele está chamando o meu nome. E está chamando também o seu. Vamos nos colocar de pé e responder presentes. Aqui estamos. Que Deus o abençoe. Queridos irmãos, eu convido vocês agora a ajoelhar comigo, caso possam, e juntos fazermos uma oração. É um assunto que precisa muito da direção do nosso Deus e de um coração disposto a obedecer. E essa obra é Ele quem vai fazer em nós, se assim nos dispusermos. Porque Ele é manso e gentil e Ele não vai entrar sem ser convidado. Então vamos convidá-lo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque em Sua bondade, em Sua misericórdia, o Senhor tem repetido a nós a mensagem que trouxe aos nossos pais no passado. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, que ainda está disponível a todos os Seus filhos. Há em nós, ó Pai, traços do nosso caráter que faz com que sejamos resistentes à Tua mensagem. E por isso nós suplicamos a ajuda do Teu Santo Espírito, que nos esvazie de nós mesmos, para que sejamos um recipiente pronto para Te receber, Santo Deus. Nós, Senhor, pedimos perdão pelas várias vezes em que não fomos humildes e recebemos a Tua mensagem. Nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos do Teu poder e nós declaramos para todos os seres ouvirem, para todos os mundos como testemunha, que nós queremos receber o poder do Teu Santo Espírito e queremos ser transformados por Ti. Abençoe o meu irmão, abençoe todos que estão ouvindo, ó Pai. Visite-os e abrace-os. Fica conosco e dê-nos força para a grande prova que está à nossa frente. Nós Te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém.